Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Cash 3 ou a Melius, como você preferir, que é aquela empresa que tem o cashback. A empresa ela fez seu IPO em novembro do ano passado, mas ela já está com uma rentabilidade aí de quase 300%. Será que ainda vale a pena? Será que a empresa ainda tem muito espaço para crescer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também as notificações e me siga lá no Instagram, @crescentopatrimônio, que lá tem conteúdo diário para vocês e a gente também tem um contato um pouco mais próximo. É isso aí, bora pro vídeo! Bom, investidores, vamos lá então falar sobre a Cash 3, que é uma empresa recente aí na Bolsa de Valores. Ela fez o seu IPO em novembro do ano passado, mas para quem entrou em novembro até dezembro do ano passado, a empresa ela com certeza já deu muitas alegrias. Isso porque a Cash 3 ela chegou a ter uma rentabilidade aí um pouco acima de 300%. A empresa ela fez seu IPO aí em torno de R$ 9,35 e ela chegou a ter o seu topo histórico em R$ 40 em menos de 6 meses de operação dentro da B3. Então, quem começou a investir na Cash 3 lá no seu começo já teve uma rentabilidade bem alta no curto espaço de tempo. A Cash 3 ou a Melius, como vocês preferirem, teve início como uma empresa de cashback, que são aqueles aplicativos ou em alguns sites que a gente utiliza para ter uma parte do nosso dinheiro de volta depois que nós efetivamos alguma compra em um site parceiro dessa empresa. Então, por exemplo, se eu vou lá na Magazine Luiza e compro um produto de R$100 e a Cash 3 tiver parceria com a Melius, eu recebo aí de volta algum percentual da minha compra, 5, 10, 20%, dependendo do tipo de parceria e do tipo de produto que eu compro. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem uma empresa também nesse mesmo estilo, que é a AME, que tem parceria com os postos Ipiranga, por exemplo. Então, quando a gente vai lá no posto Ipiranga e tem o aplicativo da AME no celular, a gente abastece o nosso veículo em álcool ou gasolina e recebe aí 10% desse valor de volta como cashback para utilizarmos em outras compras em parceiros da AME. É mais ou menos assim que a Melius começou. Porém, esse setor de cashback não é um setor tão rentável assim e também onera bastante parte da receita líquida das empresas. Como vocês vão ver na hora que a gente entrar no detalhe do relatório gerencial, as despesas do cashback representam cerca de 30% a 40% de toda a receita da Melius. Então, por isso a Cash 3 está buscando cada vez mais investir, comprar outras empresas e aumentar o seu portfólio de serviços para assim conseguir ter mais receitas e depender cada vez menos somente do cashback, que não é um serviço tão rentável. A empresa ela vem investindo, por exemplo, em serviços de cartão de crédito, nota fiscal, serviços financeiros, entre muitos outros, para conseguir rentabilizar cada vez mais as suas operações, e ela vem focando bastante em expansão. Bom, e aí focada no seu crescimento e expansão nas suas operações, a Cash 3 adquiriu recentemente 4 empresas. A primeira delas é a Acesso Bank, que é uma fintech especializada em serviços financeiros, que é dona também de 4 outras marcas: a Acesso, Acesso Bank, a Bankly e o Banco Acesso. São nomes aí meio redundantes, bem parecidos, porém são 4 empresas do mesmo grupo. O grupo Acesso Bank ele movimentou no ano passado, com todas as suas operações, 1,3 bilhões de reais e teve uma receita líquida de 54,7 milhões de reais. E essa aquisição do grupo Acesso Bank pela Cash 3 é bem estratégica, porque é um grupo que é uma fintech de soluções de pagamentos e também uma plataforma de serviços bancários. Então isso vai fortalecer bastante a Cash 3 dentro desse ramo, onde a concorrência é bem grande, já que diversas empresas, por exemplo, a Magazine Luiza, estão desenvolvendo essa parte de serviços financeiros para os seus clientes dentro do marketplace. Então é um lugar onde a concorrência é bem grande e essa aquisição aí, ela foi bem estratégica para a Acesso Bank, já que ela vai conseguir expandir seus negócios e agora com uma startup de tecnologia que é fundamental para esse processo. Outra aquisição interessante que a Cash 3 fez é o site Promobit, que é um site onde a gente encontra diversos cupons de descontos e também as melhores ofertas de diversas empresas dentro do mercado brasileiro. A Promobit ela teve um crescimento médio aí de 40% entre 2018 e 2020 e no ano passado a empresa movimentou 160 milhões de reais com seus produtos dentro do site e teve uma receita líquida aí de 5,4 milhões de reais. A terceira empresa adquirida foi a Melhor Plano, que é uma empresa aí de serviços de telecomunicações e também de serviços financeiros. Então, mais uma vez, a empresa está focando bastante nessa parte de serviços financeiros, que é onde realmente as empresas conseguem ganhar bastante dinheiro. Mas a principal aquisição feita pela Cash 3 foi o site Picodi. O Picodi é um site bem parecido com o Promobit, onde a gente encontra diversos cupons e promoções de outras empresas dentro desse site, e aí a gente consegue comparar qual empresa está com o melhor preço em determinado produto. Porém, ele é um site com relevância internacional, que também é uma das estratégias da Cash 3, expandir o seu negócio além do Brasil, entrando em outros mercados e em outros continentes. A Picodi ela movimentou só nesse primeiro trimestre de 2021 277 milhões de reais e teve uma receita líquida de 7,7 milhões de reais, que representa um crescimento de 21% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Bom, olhando agora o resultado operacional da Cash 3, a empresa ela vem crescendo muito e também muito rápido. A empresa ela conta atualmente com 16 milhões de contas abertas, o que dá um crescimento de 73% quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2020. E quando a gente compara o primeiro trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020,
Esse crescimento em número de contas foi de 14%. No último trimestre do ano passado, a empresa ela tinha 14 milhões de contas abertas. Então foi uma variação aí de 2,4 milhões em um trimestre. Bom, aqui eu vou adiantar um comentário para vocês que na verdade é uma crítica ao relatório gerencial da Cash 3, é que na maioria dos casos a empresa ela compara somente o trimestre de um ano com o mesmo trimestre do outro ano. Por exemplo, aqui nesse caso, ela compara o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. Isso não é errado, é até correto, porém no caso da Cash 3 seria interessante comparar também com o último trimestre do ano passado, ou seja, comparar o trimestre desse ano com o trimestre anterior, porque aí a gente consegue ter também uma dimensão do crescimento trimestral da empresa. Não é errado comparar somente no anual, isso é até certo porque a gente consegue eliminar algumas coisas sazonais que podem acontecer dentro da empresa, mas como a Cash 3 é uma empresa que ela vem crescendo bastante, quando a gente compara somente no período anual, alguns dados podem ficar muito diferentes, então a gente pode acabar superfaturando ou inflando bastante os resultados. Por exemplo, em alguns casos aqui da Cash 3, a gente tem um resultado no começo do ano passado que cresceu 7,5 vezes para esse ano. Mas quando a gente compara o último trimestre de 2020 com o primeiro trimestre desse ano, o crescimento já não é tão grande assim, é na casa dos 30% a 40%, que é um crescimento absurdamente grande e bem expressivo, porém é muito diferente de crescer 7,5 vezes. Só esse comentário que eu gostaria de deixar para vocês, caso vocês forem analisar os relatórios gerenciais da Cash 3. Abram mais de um relatório e comparem o trimestre atual com o trimestre anterior também, para vocês terem uma ideia um pouco melhor do crescimento da empresa, porque na base anual alguns dados podem ficar muito elevados. Bom, voltando aqui agora para a Cash 3, atualmente a empresa ela conta com 7,1 milhões de usuários ativos, que representam um crescimento de 226% comparado com o primeiro trimestre de 2020. E aí quando a gente compara esse mesmo dado com o último trimestre de 2020, a empresa ela teve um crescimento de 34% na sua base de clientes ativos. São aqueles que fazem pelo menos uma movimentação em qualquer um dos serviços prestados pela empresa. E esse é mais um dado que eu busquei em outros relatórios para ter a comparação aí trimestre a trimestre. E se você estiver acompanhando o vídeo até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E também, se você quiser, ative as notificações, assim sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser informado. Isso ajuda bastante a gente também a crescer o canal e conseguir ajudar mais pessoas a aprender a analisar empresas. E também não se esqueça de olhar na descrição aqui do vídeo, já que a Sony Research é parceira do canal aqui na parte de divulgação de materiais. Então, em todos os vídeos aqui do canal, tem sempre conteúdos gratuitos da Sony Research para vocês, seja e-books, mini cursos, planilhas interativas que vão ajudar vocês a investir melhor, podem ter certeza. Então, dá uma olhadinha lá na descrição do vídeo. Bom, e falando das movimentações financeiras da Cash 3, a empresa ela movimentou 2,9 bilhões de reais com todos os seus produtos e serviços, o que dá um crescimento excelente comparado com o primeiro trimestre de 2020. Esse crescimento ele foi de 93% quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado. Quando a gente compara com o último trimestre, a empresa ela movimentou 16% a mais, o que também é um excelente resultado e mostra que a empresa ela está crescendo. E aqui também vai mais um alerta para vocês, caso vocês forem analisar o relatório da Cash 3, é que essa movimentação de 2,9 bilhões de reais é no acumulado dos 12 meses. Então vai do período do final do primeiro trimestre de 2020 até o final do primeiro trimestre de 2021. Dentro desse período, a empresa movimentou 2,9 bilhões de reais. Esse tipo de comparação a empresa ela coloca dentro do relatório como LTM, que são as comparações aí de longo prazo, onde ela compara dentro de um ano ou de um período um pouco maior do que um trimestre. E aí a crítica que fica aqui é que a empresa ela colocou nos destaques que a movimentação foi de 2,9 bilhões de reais e o crescimento foi de 93%. Os dois dados estão corretos, a empresa ela até coloca um disclaimer sobre esses 2,9 bilhões de reais, que é num período um pouco maior. Porém, para quem olha o relatório rápido ou não tem tanto conhecimento assim, pode acabar confundindo um pouco ou pode acabar achando que a empresa movimentou realmente aí 2,9 bilhões. Então isso pode causar um pouco de confusão e também pode fazer as pessoas acharem que o resultado foi um pouco melhor do que ele foi de fato. Mas eu vou colocar aqui para vocês dois gráficos comparativos do primeiro trimestre do ano passado com o primeiro trimestre desse ano e o segundo gráfico é o acumulativo desses crescimentos e aí a gente consegue ter uma noção um pouco mais real do crescimento da empresa nessa questão de movimentações financeiras. E os serviços financeiros da Melius também vão muito bem. A empresa ela conta atualmente com um acumulado de 4,5 milhões de pedidos do cartão de crédito da empresa, sendo que 1,4 milhões foram só nesse primeiro trimestre de 2021. E aí quando a gente compara o acumulado desse primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, o crescimento foi de 19 vezes. Então aqui é um daqueles casos que se a gente bate o olho desapercebido, a gente pode achar que a empresa teve um crescimento absurdo, o que é verdade, a empresa cresceu muito, porém a gente precisa comparar trimestre a trimestre também, porque a gente vai perceber que no primeiro trimestre de 2020, a empresa ela estava começando com os serviços de cartão de crédito. Então ela teve lá no primeiro trimestre do ano passado somente 100 mil pedidos de cartões de crédito. Por isso que tem esse crescimento tão expressivo
de um ano para o outro. Inclusive, se a gente comparar o número de pedidos do primeiro trimestre desse ano com o último trimestre do ano passado, a empresa ela teve uma queda no número de pedidos de cartões de 100 mil unidades. Mas ainda assim são grandes volumes de pedidos, 1,5 milhão no último trimestre e 1,4 milhões nesse trimestre. E um outro dado aqui também bem interessante na parte de serviços financeiros é o TPV, que é o volume total de pagamentos com cartão de crédito da Melius. Esse volume de pagamentos ele também dá uma noção pra gente de como a empresa ela está evoluindo nessa parte de serviços financeiros, e aí a empresa está indo muito bem também nessa parte. O volume total de pagamentos com o cartão da Melius cresceu 7,5 vezes comparado com o primeiro trimestre do ano passado. E aí, se a gente compara com o quarto trimestre de 2020, esse crescimento foi de 20%, o que também é um crescimento excelente trimestralmente. Bom, e finalmente, falando dos resultados financeiros da Melius, a empresa ela também tem um crescimento bem interessante nessa parte. A receita líquida ficou em 51,8 milhões de reais, o que representa um crescimento de 64% quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado, e comparando com o último trimestre de 2020, esse crescimento foi de 19,6%, o que é um crescimento também bem interessante. Bom, falando agora sobre as principais despesas da Cash 3, como eu comentei no começo do vídeo, as principais despesas são cashback, pessoal e marketing. Essas despesas elas cresceram bastante do ano passado para esse ano, mas como a empresa ela também está numa expansão bem interessante e está adquirindo outras empresas, é normal que as despesas também aumentem um pouco até chegar no patamar de estabilidade. As despesas de cashback, como eu comentei também lá no começo do vídeo, representam aí cerca de 40% da receita líquida da empresa. Então é uma parte que onera bastante o resultado da Cash 3. A segunda principal despesa é pessoal, são as pessoas que trabalham na empresa. Esse crescimento nessa despesa também já era esperado, já que a Melius ela está expandindo as suas operações e, consequentemente, vai precisar de mais pessoas para realizar aí as tarefas do dia a dia da empresa. Eu imagino que essa despesa de pessoal ainda aumente mais um pouquinho, mas como uma empresa de tecnologia, eu imagino que quando a empresa ela se estabilizar e fixar as bases no patamar de receita e de operacional de pessoas, provavelmente essa despesa não vai representar tanto assim da receita líquida da empresa. Atualmente, as despesas com o pessoal da Cash 3 representam aí cerca de 15% da receita líquida, o que é um valor até que expressivo. E a terceira principal despesa é marketing. Bom, chegando agora aqui nas últimas linhas do resultado da Cash 3, o EBITDA da empresa ficou em 4,9 milhões de reais, o que representa aí uma queda de 30% comparada com o primeiro trimestre do ano passado, porém teve um fato não recorrente aí da empresa, que foi a contratação de assessores para fazer a aquisição da Picodi. Então, se nós fizermos o ajuste do EBITDA, tirando essa conta aí não recorrente, a empresa teria um EBITDA de 7,9 milhões de reais, o que representaria também uma queda de 22% comparada com o primeiro trimestre do ano passado. Mas vale lembrar que o foco atual da empresa é expandir, é crescer cada vez mais. Então a empresa ela está buscando fazer novas aquisições, expandir suas operações, aumentar o seu marketplace, seu portfólio de produtos oferecidos, e ela não está tão focada assim no seu lucro líquido. É claro que isso é importante, porém não é o foco atual da empresa apresentar um bom resultado no final do trimestre. Inclusive na própria live que o CEO fez, ele já deixou claro que o EBITDA e o lucro líquido da empresa vão continuar um pouco esmagados, porque o foco atual da empresa é crescimento. Então eles vão usar bastante do dinheiro da empresa para continuar expandindo e aumentando suas operações, e depois aí eles vão pensar em melhorar o EBITDA, a eficiência e consequentemente aumentar o lucro líquido aí, que é o resultado no final da linha. Mas mesmo com tudo isso, a margem EBITDA da empresa está bem interessante, em 14,7%. Tem muitas empresas aí gigantes, bem consolidadas no mercado, que não têm um EBITDA desse porte. Só para a gente ter um norte de comparação, os bancos, por exemplo, Itaú, Santander, Banco do Bradesco, eles têm margem EBITDA aí na casa dos 20%. Então essa Cash 3 que está queimando caixa, está investindo bastante em crescimento, em novas operações, está com EBITDA aí de 14%. Quando a empresa ela se estabilizar e parar de queimar tanto caixa assim, ela vai ter um EBITDA aí na casa dos 20, 25%. E o último resultado aqui da Cash 3, o lucro líquido ficou em 3 milhões de reais, o que é um lucro líquido aí não tão grande assim, se a gente comparar com diversas outras empresas da Bolsa, mas vale lembrar que a empresa ela está focando em crescimento, investindo bastante parte das suas receitas em outras empresas, em novos negócios, para aumentar o seu portfólio de serviço. Bom, esse é o resultado da Cash 3, pessoal. Na minha opinião, é uma empresa muito boa, bem interessante e que tem um potencial de crescimento enorme. Se a gente fizer comparações dentro de sites, por exemplo, o Status Invest, a gente pode chegar à conclusão que a empresa ela está cara, mas na minha opinião não é bem assim. É claro que ela está com alguns múltiplos bem esticados, porém eu acho que o mercado em geral está tentando precificar já o potencial de crescimento dessa empresa daqui a 5, 10 anos. Então ela pode se tornar uma empresa aí muito grande, com diversos serviços, e aí o mercado ele já tenta se antecipar de alguma forma. Então eu acho que a empresa ela continua tendo potencial de crescimento, o mercado, claro, ele tenta se antecipar de alguma forma, mas eu acho que a empresa ela ainda tem espaço para caminhar bastante. É só a gente comparar, por exemplo, com a Magazine Luiza, que tem múltiplos absurdamente esticados. Mas eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês em relação à Cash 3, se vocês gostam da empresa, tem ela em carteira ou não,
E se você tiver ela em carteira, comenta aí se você pegou essa alta de 300% em relação ao IPO da empresa. Bom, é isso aí o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e também me siga lá no Instagram, @crescentopatrimônio, que lá tem conteúdo diário para vocês e a gente também consegue ter um contato um pouco mais próximo. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.